Queridos amados em Cristo, hoje, nossa terça-feira, nessa dia 26 de janeiro, hoje a igreja celebra o dia de São Timóteo e São Tito, que são bispos da nossa igreja. E hoje o Senhor também nos leva a compreender um pouco mais do coração de Cristo, que é como é manso e humilde. Podemos dizer que é o menino Jesus, o divino de Belém de Nazaré. Queridos amados em Cristo, temos que reconhecer os dons que Deus nos deu. Assim não devemos nos engrandecer com esses dons ou ter inveja dos dons dos nossos irmãos, mas que possamos alegrar em Cristo, que utilizou dos nossos dons para salvar-nos, a nós mesmos e também ao nosso próximo. Que ao vermos os dons dos nossos irmãos, que possamos dar graças a Deus pela vida deste nosso querido irmão. E pedimos a Deus que continue abençoando esse amado irmão, para que Cristo seja sempre exaltado. E dessa forma que São Paulo, foi assim que ele agiu com seus discípulos. E nas comunidades em que ele escreveu, ele sempre buscou a motivar essa briga interior contra o pecado, mostrando-nos através dos ensinamentos de Cristo na sua vida terrena, para que possamos ser convertidos por Cristo. Foi com este amor de Cristo que introduziu São Timóteo e São Tito às comunidades primitivas. São Timóteo, que nasceu em Listra, e a sua mãe era hebreia, seu pai era grego, colaborou intimamente com São Paulo na evangelização, mantendo por ele um afeto filial. O apóstolo colocou à frente das igrejas de Efésio São Timóteo, um homem de oração, um apóstolo de entrega total a Jesus Cristo. Viveu a fé em família, mas também propagou a fé para com todos, para conhecer Deus, que é paz. São Tito, que vem de uma família grega ainda pagã, ele foi convertido por São Paulo em uma das suas viagens apostólicas, tornando-se um colaborador, companheiro e irmão nas missões. Tornou-se um grande cristão da fé sólida, de uma evangelização ativa, de um homem fervoroso, um homem cheio de amor de Cristo. Na carta que lhes é dirigida, ele aparece-nos como responsável pela igreja de Creta. Se observarmos, todos nós somos iguais. A diferença é que o pecado tenta mudar a forma que enxergamos. Só mais uma vez, para que possamos analisar essa frase de São Paulo. Ele assim nos diz que todos nós somos iguais. A diferença é que o pecado tenta mudar a forma que enxergamos. Meus queridos amados irmãos em Cristo, neste momento das nossas orações, possamos então deleitar o nosso coração aos braços do Pai. E assim em Cristo possamos então louvar a Deus no mais alto dos altos. Senhor Jesus, bem sabes que a nossa solidariedade para com nossos irmãos muitas vezes dá um lugar ao desejo de sermos reconhecidos. Mesmo nas atividades pastorais, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, em vez de partilharmos com simplicidade e alegria as responsabilidades, muitas vezes queremos impor as nossas decisões e os nossos pontos de vista. Senhor Jesus Cristo, Filho amado do Pai, o Senhor que nos disse para aprendermos do vosso coração a sermos mansos e humildes. Assim, lhe damos permissão, não somente hoje, ó Pai, mas todo dia de nossa vida. Tornai os nossos corações semelhantes ao vosso, Pai,
Ajudai-nos a pôr no centro do nosso coração Jesus Cristo, os seus ensinamentos, e não as nossas próprias convicções. Que, Senhor, Pai amado, nos ajude a organizar tudo em nossa vida espiritual, como viver neste mundo em ordem e com clareza como filhos de Deus. Que possamos imitar o seu estilo de vida, que a nossa vida nessa terra seja mansa e que sejamos humildes em tudo em que formos fazer e que tenhamos motivações para agir e vencer o nosso orgulho, o nosso pecado, mesmo quando mascarados de boas intenções. Pedimos em nome do vosso Filho Jesus Cristo. Amém. Início da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus. A Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados. Quando me lembro de ti, dia e noite, nas minhas orações, lembrando-me das tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te e assim ficar cheio de alegria. Recordo-me da fé sincera que tens, aquela mesma fé que antes tiveram tua avós Lloyd e tua mãe Eunice. Sem dúvida, assim é também a tua. Por este motivo, exorto-te a revivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim. Sou prisioneiro, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Dia após dia anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo, seus prodígios. Ó família das nações, dai ao Senhor nações, dai ao Senhor poder e glória, dai-lhe a glória que é devida ao seu nome. Publicai entre as nações, reina, ó Senhor. Ele firmou o universo inabalável e os povos ele julga com justiça. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviaram 2 a 2, na frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pede ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiro para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, e não cumprimente ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali mora um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei, bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passei de casa em casa quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido. Comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver,
Dizei ao povo: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, nossa terça-feira, nessa reflexão, dia 26 de janeiro, a segunda carta a Timóteo é uma espécie de testamento espiritual do apóstolo na véspera do seu martírio. Trata-se de um escrito da escola paulina dos finais do século I. Entre as expressões de afeto e de estima por Timóteo, Paulo afirma as suas condições de apóstolo, vocação, missão, a que foi chamado e às quais correspondeu generosamente. Paulo sublinha também a continuidade entre o seguimento de Jesus Cristo e a fidelidade à lei hebraica que viveu e pregou. O mesmo sucede com Timóteo, filho de pai grego, mas iniciado no cristianismo pela sua avó e pela sua mãe, ambas hebreias. A nossa carta, ela acentua também a caríssima do pastor de alma, personificado em Timóteo e transmitido pelo apóstolo através da imposição das mãos. Em todo o texto domina o testemunho dado a Cristo por Paulo nas diversas e difíceis provações por que passou, e que Timóteo deve continuar com a graça de Deus. A obra de Jesus Cristo está internamente ou interiormente aberta a realizar-se através dos discípulos. Os 12 continuam a ser um fundamento de toda a missão da igreja, mas juntamente com eles e depois deles. Jesus escolheu muitos outros. A messe é grande e os trabalhadores acabam sempre por ser pouco. O nosso texto nos mostra que 72, número da plenitude, o sinal de todos os missionários, pastores que anunciam a mensagem do reino à nossa igreja. Através desses discípulos, a missão de Jesus alcança todas as fronteiras da história, chegando à sua plenitude, grande meta da sua ceifa. E é dessa forma também que possamos ser recomendando que reconhecemos os dons de Deus que se encontram dentro de nós. Sim, que reconhecemos os dons que se encontram dentro de nós. Para nós, esses dons é a vocação cristã. Observe os seus dons. Observe se eles não são... Observe, eles estão tudo interligados um com o outro. Tudo nos leva à forma do Sagrado Coração. Humilde, amoroso, compreensível, solidário. É a vocação cristã. O primeiro círculo dessa corrente de dons que Deus tem para nos dar. Podemos meditar nesse dom na perspectiva da fraternidade, sublinhando 2 aspectos: a simplicidade fraterna e a fidelidade fraterna. Quando a simplicidade fraterna, não haveremos de nos julgar mais do que os outros, alimentar das ambições, ser presumido. Pelo contrário, há que fazer-nos pequenos com os outros, irmãos entre irmãos. Quem quiser ser grande entre vós, faça-se como o vosso servo. A fraternidade cristã, ela apoia-se na igualdade fundamental diante de Deus. Todos somos iguais. Diante dos outros, todos somos carenciados. Por isso, ninguém pode pretender ser maior ou ser mais do que o outro. O nosso modelo maior é Jesus Cristo, que ele nos fez irmão. Poderia fazer sentir-se, mostrar o seu poder, a sua autoridade, mas Jesus, ele preferiu estar no meio de nós, como
como aquele que serve, pois quem é maior é aquele que está sentado à mesa ou que serve. Não é o que está sentado à mesa. Ora, nós entendemos no meio, ou como fala Cristo nos mostrando em Lucas capítulo 22, versículo 27, que Cristo assim nos fala que eu estou no meio de vós como aquele que serve. Esse é o verdadeiro significado do ser humano. É nós servirmos ao nosso irmão com humildade, com fraternidade. Essa fraternidade, essa simplicidade fraterna, ela manifesta-se também como um afeto do amor de Deus para com nossos irmãos. Esse sentimento recíproco entre lágrimas, anseios de ver-te, para completar com alegria. Foi assim que Timóteo tinha chorado quando Paulo partiu. Paulo deseja estar com os irmãos que se amam. Por vezes chama Timóteo de irmão, mas aqui chama-os de filhos queridos, porque gerou para a graça de Cristo pela pregação e pelo batismo. A fraternidade inclui outro aspecto ainda mais realista e exigente. A fidelidade fraterna trata-se da solidariedade um para com o outro, especialmente no momento de crise e de sofrimento. Vós sois o que permaneceis sempre juntos a mim nas minhas provações. Diz Jesus aos seus discípulos. Isso é o que faz perdurar e crescer a fraternidade. Irmão é aquele que ajuda o seu irmão. Jesus fez-se nosso irmão para nos ajudar e tem nos ajudado todos os dias da nossa vida, mesmo que custa muito sofrimento. Ao fazer-se nosso irmão, também quis precisar da nossa ajuda para ser ajudado por nós. Por isso, ele se agradece, ele se entrega com os apóstolos que permanecem junto com ele nas tribulações. Paulo pede a Timóteo que ponha em prática na solidariedade fraterna, em fidelidade. Não te envergonhais da testemunho do nosso Senhor, nem de mim e nem dos nossos irmãos, mas que possa compartilhar o sofrimento no Evangelho. Havemos de sentir essa solidariedade de modo particular para com aqueles que têm maiores responsabilidades na igreja. Se Jesus se fez nosso irmão, é porque quis ensinar-nos a viver este espírito de fraternidade. Sem o não, é possível caminhar no amor. Queridos amados irmãos em Cristo, que sejamos dessa forma, que olhamos para o nosso irmão como Cristo e não olhamos para o nosso irmão como um inimigo. Que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.